Fala Sentinela, a paz de Jesus, o amor de Maria, tudo bom com vocês? Eu me chamo Igor, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu hoje vou falar com vocês sobre um assunto muito importante para mim. Alguns de vocês assistiram no meu canal o meu testemunho da Quaresma de São Miguel Arcanjo com o Frei Gilson, os 40 dias com o Frei Gilson, né? Eu vou estar deixando aqui no card para vocês darem uma olhada se vocês ainda não viram. É, Lá eu revelei para vocês que eu tenho um transtorno de personalidade chamado transtorno de personalidade esquizotípica, né? E no vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês sobre isso, tá? Sobre o que é esse transtorno, o que ele causa na vida, né? Porque eu acredito que muitos de vocês possam ter alguém, ou vocês mesmos terem também, alguém que tem algum tipo de transtorno, né? E como transtorno de TDAH, autismo ou outros tipos de transtorno, né? Então vocês devem conhecer alguém ou vocês conhecem alguém que conhece alguém, né? Então eu quero falar com vocês sobre isso, tá bom? Então vamos juntos já iniciar o vídeo de hoje. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu percebi que o transtorno de personalidade esquizotípico é pouco falado, né? Assim como outros transtornos também pouco conhecidos, também não são muito falados, mas em especial este transtorno, né? Para mim foi um choque quando eu recebi o diagnóstico, né? É um transtorno que tem ali alguns aspectos muito importantes, né? Inclusive até fiz um roteirinho ali para me ajudar na hora de explicar, tá? É, mas eu vejo que ele não é tão divulgado quanto o autismo, né? Que tem essas doenças mentais e transtornos de personalidade que são também graves e, assim, e tem ali as suas necessidades e não tem políticas públicas para esses transtornos, né? Não é muito divulgado, não é muito estudado, não tem muitos recursos para quem tem esses transtornos como nós temos, tá? Como eu tenho. Então, primeiro eu vou falar para vocês o que é esse transtorno. Eu vou pegar aqui a minha colinha para falar para vocês. Ó, o transtorno de personalidade esquizotípica envolve um grande desconforto. É um problema mental, tá? É um problema mental e que envolve um grande desconforto ao se relacionar com as pessoas, causa distorções cognitivas, perceptuais e condutas excêntricas que estão ligadas a diferentes tipos de prejuízos nas vidas das pessoas. O transtorno de personalidade esquizotípica faz parte do espectro esquizofrênico, mas é uma das mais baixas. Então, assim, o transtorno que eu tenho, ele faz parte do espectro da esquizofrenia. Não é a esquizofrenia em si, então eu não sou esquizofrênico mesmo, mas faz parte do espectro. Então, o que significa quando eu falo que não é esquizofrenia? Significa que não é a parte de você ter delírios o tempo todo, de você não ter controle de si mesmo, né? Mas está dentro do mesmo espectro porque faz parte, né? Então você pode acabar piorando o seu estado se você não cuidar também. Então é uma coisa importante, né? Nós não temos muitos recursos no CAPS, por exemplo, para esse transtorno específico, entende? Então a gente tem que ter um pouquinho de olhar para isso, tá? Costuma se manifestar na fase adulta de uma pessoa, mas você pode desde criança ter alguns sinais sobre isso e na fase adulta ele vai atrapalhar no seu trabalho, no seu estudo, então vai ser uma coisa que vai ser difícil para você. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade esquizotípica, ela não vai ter um bom relacionamento com as pessoas, no sentido, não porque ela não queira ter relacionamento com as pessoas, às vezes nem quer, mas se ela quiser ter um relacionamento com as pessoas, ela vai ter algumas dificuldades, como ansiedade social, ela vai ter dificuldade de se relacionar com as pessoas, de entender o sentimento das pessoas. Então, são alguns pontos que esse transtorno vai trazer para a pessoa, tá? Também traz aqui algumas características, tá? Então, eu separei aqui 3 características que são as principais dificuldades que tem esse transtorno, que são as dificuldades sociais, as dificuldades cognitivas, perceptuais e a desorganização, tá? Então, aqui na parte da dificuldade social, uma dificuldade, tem ali a dificuldade de criar relacionamentos,
né? Normalmente as pessoas que têm esse transtorno têm poucos amigos, têm dificuldade de se relacionar, têm dificuldade de fazer novos amigos. Quando tem amigos, esses poucos amigos e é muito apegado a esses amigos, não se relaciona muito com outras pessoas, né? Tem dificuldades em criar e manter relacionamentos amorosos, então a questão do namoro, a questão de casamento, eles têm dificuldade de ter esse relacionamento, têm dificuldade de entender os sentimentos alheios, têm dificuldade de entender os sentimentos das outras pessoas. E, né, normalmente eles costumam ser muito isolados, né? Às vezes até mesmo com a própria família eles acabam ficando muito tempo, por exemplo, eu vejo isso muito em mim, é uma coisa que eu estou tentando trabalhar, de ficar muito no cômodo só, ficar muito sozinho, né? Não gosto de ficar sozinho, no sentido de, tipo, não ter ninguém aqui para conversar, mas acaba se isolando das pessoas, no sentido de, tipo, eu sei que tem alguém aqui em casa, mas eu estou na sala, eu estou no quarto, né? Isolado, acaba ficando isolado, tá? Vive um grande desconforto nos relacionamentos. Isso daí é provocado, essa ansiedade social é provocada principalmente pela paranoia, né? O desconforto não costuma diminuir com o tempo, né? E com o relacionamento com as pessoas, e costuma ser bem frequente. Então, esse transtorno vem muito dessa parte da paranoia, que é o quê? Os pensamentos do pessoa que tem esquizofrenia, transtorno esquizotípico, ela tem uma tendência a sempre pensar em si, sempre pensar em si. Então, ela pensa que as pessoas não vão aceitar ela, que vão achar ela esquisita, que estão falando mal dela, que não sei o quê. Então, tem essa tendência de pensar muitas coisas negativas sobre si relacionada com as outras pessoas. Ah, mas aquela pessoa não vai, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. Por exemplo, com a minha comunidade, tem muitas vezes que eu ficava pensando, o bispo não vai me acolher, o bispo vai me rejeitar, vão me expulsar da igreja. Então, tinha alguns pensamentos muito assim, intrusivos, né? Vem muito pensamento intrusivo para quem tem esse transtorno de personalidade. Aí os remédios que têm a função de controlar isso, de ajudar você a controlar isso, tá? Aqui tem outra coisa também que eu quero falar nesse ponto também, que nós, pessoas com transtorno de personalidade esquizotípica, temos muito grande. Nós queremos nos relacionar, tá? Então não é igual o esquizoide, que não quer se relacionar, que não se importa se está se relacionando ou se não está. O esquizotípico quer se relacionar. O esquizotípico quer se relacionar, só que ele tem uma dificuldade de se relacionar e tem um sentimento de não se encaixar com ninguém, de não se encaixar num lugar que não vai ser aceito. Tem esse ponto muito grande. E tem um grande desconforto em multidões, né? Tem um caso recente que aconteceu comigo, que eu estava me preparando psicologicamente para participar de uma festa de um primo. Quando eu estava lá, eu já estava me preparando para isso. Só que chegou uma pessoa que eu não conhecia e eu travei. Eu não consegui ir na festa. Entende? Então, você consegue contornar se você vai se preparando. Mas quando acontece uma coisa muito imprevista, trava você, trava a pessoa que tem esse transtorno de personalidade. E eu não consegui, entende? Então é esse tipo de coisa que pode acontecer. Você quer se relacionar, mas você trava, né? Porque você não espera alguma coisa, então acaba gerando muita ansiedade, muita coisa no seu coração, na sua mente, e você acaba travando, não conseguindo se relacionar direito, tá bom? Agora a parte da cognitiva e perceptual, tá? Normalmente as pessoas que têm esse transtorno têm uma crença inusitada, às vezes até fantasiosa, né? Como crenças de poderes paranormais, podem pensar que estão falando sobre ela, ou que algo foi feito para ela, ou algo do tipo. Por exemplo, no meu caso, as paranoias, isso aqui é sobre as paranoias, tá, gente? No meu caso, acontece muito frequentemente quando eu estou indo para Maringá, por exemplo, e eu vejo caminhões passando e tudo mais, e eu já fico imaginando que o caminhão vai bater no ônibus, a gente vai capotar. Quando eu estou de moto com meu pai, a gente vai cair, a gente vai ser esmagado. Vem muitos esses pensamentos intrusivos, vem muito essa desorganização mental, essa cognitiva perceptual.
Muitas vezes eu tinha também, quando eu era criança, eu tinha muita imaginação, eu imaginava personagens de desenhos animados como meus amigos, eu enxergava isso, né, como se fosse real. Então, para mim, aquilo tudo lá, aquela crença daquela coisa existir de verdade era muito grande, né? É, então, é um problema que tem dentro da cognitiva perceptual. É, a parte de poderes sobrenaturais, essas coisas assim, eu não sei se eu já cheguei a ter, né? Eu sei que, para mim, a parte da religião é muito forte, é muito, né? Em excesso, acaba sendo em excesso. Então, nessa parte do transtorno, eu sei que atrapalha um pouco, né? Porque é muito a igreja e o restante das coisas fica um pouco em haver, né? Então, é uma das partes que tem um pouquinho de dificuldade ainda, que eu estou tratando, que eu estou buscando melhorar, né? E aí também tem a desorganização. Então, falam de forma muito inusitada, metafórica ou confusa, mesmo que a forma de falar não seja caótica, né, e muito desorganizada, mas é confusa. Podem se vestir ou agir de maneira muito peculiares e distoante dos ambientes que vivem. Então, por exemplo, no meu caso é o quê? Eu tenho muita dificuldade de me arrumar, né? De ficar bem, bonito, não sei o quê. Então tem muita dificuldade, muita dificuldade. Às vezes eu não percebo é, que eu não estou muito bem arrumado, que eu não estou muito bom, que não estou certo e tal. Por exemplo, o cabelo às vezes demora um pouco para eu perceber que eu preciso cortar. Então é um ponto em que vai atrapalhando também. Isso também, a parte da desorganização também vem na parte do trabalho, porque às vezes eu não consigo me planejar bem pelo trabalho, às vezes eu não consigo colocar na agenda certinho, às vezes eu não consigo organizar meu ambiente de trabalho assim, para deixar tudo bonitinho, cada coisa no seu lugar. Às vezes tem muita dificuldade para isso, para arrumar o ambiente, né, para arrumar a cama, arrumar essas coisas assim, atrapalha muito, dificulta muito nessas partes, né? É, e aí a gente acaba tendo essas dificuldades, né? Que é trabalhado em terapia, os remédios ajudam bastante, mas a maior parte disso daí é trabalhado na terapia. Agora, algumas das características que nós temos muito específico dentro desse transtorno, né? Muitas pessoas como nós acabam sendo vistas como pessoas estranhas, né? Por quê? Porque as ideias e condutas são muito diferentes das demais pessoas, dos costumes sociais. Então nós temos este olhar de tipo, nossa, que menino estranho, que pessoa estranha. Porque, por exemplo, tá se vestindo esquisito, né? Tá com roupa rasgada, não se importa, né? Então é um ponto onde as pessoas começam a olhar, o que está acontecendo? Essa pessoa é esquisita, essa pessoa é estranha, né? Então, a gente tem essas dificuldades. Então, quais são as características principais disso daqui, né, desse transtorno? A primeira é a dificuldade social para interagir com os outros, né, como eu já falei. Condutas excêntricas e inesperadas. Por exemplo, às vezes a gente está conversando e a pessoa começa a dar risada do nada, ou então começa a devagar sobre alguma coisa que não tem nada a ver com a conversa, né? Paranoias, então como no meu exemplo lá dos caminhões que vai bater no carro, essas coisas assim, né? Crenças pouco usuais, então às vezes a pessoa acredita em gnomos, fantasias, tudo mais, ou amigos imaginários, como no meu caso era também, né? E experiências perceptuais incomuns. Então, por exemplo, a gente percebia coisas que outras pessoas não percebiam e que às vezes nem faz tanto sentido assim, entende? Então, algumas das características que esse transtorno tem. Agora, como que é diagnosticado esse transtorno? Depois de uma suspeita que você possa ter esse transtorno, você vai precisar fazer uma avaliação neuropsicológica, né? Que você vai aplicar, vai ser aplicado vários testes para diagnosticar o seu transtorno. Não é feito uma única vez, tá? Você vai passar ali algumas semanas, várias semanas, para você poder receber o diagnóstico. Várias semanas de testes e conversas com um neuropsicólogo, tá bom? Então, no meu caso, como é que foi que eu descobri? Eu tinha, durante toda a minha vida, um sentimento de
diferença, que eu sou diferente, que eu sou estranho, né? Que eu não me encaixava. É, eu não conseguia fazer coisas que as outras pessoas faziam, me incomodava algumas coisas, né? E eu tinha uma imaginação, como eu falei pra vocês, muito fértil, muito, né, assim, enraizada ali no mundo imaginário. Eu ficava muito no mundo imaginário. Então, eu comecei a perceber que eu não estava tão bem assim, né? Eu imaginava personagens imaginários como se eles estivessem lá, eu enxergava como se eles estivessem lá, né? É, desde criança eu já tive que começar a passar em terapia, desde criança. Então, alguns psicólogos falavam, olha, tem isso, tem aquilo, tal. Minha mãe sempre ficou muito alerta com isso, então, graças a Deus, já foi um bom passo, porque minha mãe estava ao meu lado o tempo todo. Agora, eu mesmo, em si mesmo, eu não sabia que eu tinha. Eu só sabia que eu tinha alguma coisa de diferente. Quando eu fiquei um pouco mais adulto, né, eu comecei a ter mais surtos do que os normais. Eu já tinha alguns surtos quando criança, mas quando adulto comecei a ter muitos outros surtos muito bizarros. Por exemplo, teve uma vez que eu, em um momento de raiva, cortei meu braço, né, então ficou com a cicatriz aqui, não sei se vai dar pra ver, acho que não vai dar pra ver. Aqui, ó, essa cicatriz aqui. Né? Então, cortei meu braço na raiva, tentei bater minha cabeça, aliás, minha cabeça na janela, no momento de raiva. Tentei quebrar a panela de pressão. Olha só, são coisas que não se encaixam. Tentei quebrar a panela de pressão na cabeça, né? Na minha cabeça, eu pensava que a minha cabeça era muito mais dura do que a panela. Então, se você for perceber, olha como que as coisas eram muito bizarras, elas não faziam sentido. E já era um sinal do meu transtorno e eu não percebia, entende? Então, eram algumas coisas que a gente olhava e a gente só falava, meu, tem alguma coisa errada. Até que aconteceu um último surto, né? Um surto que foi, assim, muito grave pra mim e que me fez me fechar. E minha mãe, na hora, percebeu, tem alguma coisa acontecendo com meu irmão, com meu filho, e rapidamente começou a me levar pra psicóloga, onde ela falou assim, olha, a gente vai precisar passar no psiquiatra e tudo mais, tal. E o psiquiatra percebeu alguma coisa, falou assim, opa, eu preciso levar ele para uma avaliação neuropsicológica. Ele tem alguma coisa. Então, aonde ele me levou, a gente começou a fazer a avaliação, demorou mais ou menos 2 ou 3 meses, eu não sei ao certo quanto tempo de avaliação foi. E aí, recebi o diagnóstico de transtorno de personalidade esquizotípica, memória limítrofe, dificuldade na associação de sinônimos e metáforas, né? Dificuldade operacional e um QI de 109 que, que por ser muito atrapalha em outras áreas na minha vida. Então, beleza, eu tenho um QI muito alto, mas eu tenho também essas outras coisas que atrapalham também na minha vida, tá? Então foi assim que eu descobri. Agora, no que isso interfere propriamente dito para quem tem esse tipo de transtorno? Então, atrapalha principalmente no relacionamento com as pessoas, o desconforto e dificuldade ao se relacionar com as pessoas, mas também atrapalha o trabalho, com a desorganização, fica tudo bagunçado, às vezes a gente não consegue render como alguém renderia num trabalho, né? Tem vezes que eu não consigo fazer nada, literalmente nada. A minha sorte é que eu trabalho sozinho, né? Trabalho por conta. Mas tem dia que eu não consigo literalmente fazer nada, nada, né? Então é um ponto que é muito importante, né? Pode atrapalhar também na vivência do mundo real e do conviver bem com os outros, também impedir ajuda. Então, às vezes você se perde dentro do mundo em fantasia, né? Se perde lá e você entende o mundo com uma realidade que ele não é, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes eu não tenho noção do valor das coisas, né? Do valor financeiro das coisas. Do quanto que aquilo custa. Tipo, vamos supor, o negócio é caro. Eu vou assim, então vamos pegar e vamos trocar então. E às vezes não dá pra fazer isso daí, porque é muito caro, né? Então a gente tem esses problemas de perceber o real, de entender o real, né? De medir a realidade, de ver o que é possível e o que não é possível. Tem essa dificuldade de percepção, tá? Também pode nos levar à literalidade,
por falta de insight. Então, a gente tem um vamos supor, a gente acaba entendendo as coisas, a gente entende no literal. Entende? Por quê? Porque às vezes falta informação. Depois que você tem essa informação, vai de boa. Mas se você não tem essa informação, você leva no pé da letra. Tá? Então é um ponto que também tem dentro desse transtorno. Né? E gera muita ansiedade social. Muita ansiedade social. Quando você está em um lugar desconfortável assim para você, que você não é o seu habitual, gera muita ansiedade, gera muita aflição para você. Tá? Então é esse tipo de coisa que a gente passa. Né? E eu vejo que não é falado. Eu vejo que não é falado, que as pessoas que têm esse transtorno não sabem que tem esse transtorno e não busca direitos, porque tem alguns direitos que você tem com isso, como por exemplo o BPC-LOAS, tá? Então alguns casos, né, você tem direito a ter um benefício chamado BPC-LOAS, mas é só para quem tem os casos um pouco mais graves que atrapalham ali no trabalho e tudo mais. Mas a gente não tem muitos direitos igual tem, por exemplo, o pessoal que tem autismo. A gente tem muitas dificuldades, mas a gente ainda não tem umas políticas públicas para quem tem o transtorno de personalidade esquizotípica, tá? Como que é tratado o, o nosso transtorno em si, tá? Ele é feito com uma linha de frente de pelo menos 4 ações, tá? A primeira em si é a psiquiatria, tá? Ou seja, os remédios, tá? Os remédios, eles vão te ajudar muito. Só que para você ter esses remédios, você precisa de um psiquiatra, um acompanhamento psiquiátrico para te acompanhar, tá? Aí você vai tomar os remédios necessários para isto, né? Ele vai indicar a quantidade, a forma e vai te ajudar na ansiedade, nos pensamentos intrusivos, vai te ajudar nessa parte de controle. Só que só o psiquiatra não resolve, tá? Ele tem que ter pelo menos, das 4 ações, tem que ter pelo menos 2, tá? Que é a psiquiatra e a terapia com a psicologia. Então, a terapia, sobretudo a psicologia, a terapia cognitiva comportamental, é uma das mais especialistas nessas áreas. Tá? Então, por quê? Ela vai te ajudar na questão do comportamento, na questão cognitiva, que vocês viram que é uma parte muito importante nesse transtorno, né? Que precisa de uma organização cognitiva. Né? E o TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, é especialista em arrumar. Né? Então, é o segundo ponto. Mas ainda tem mais 2 pontos, 3 aliás, né? Que seria importante para ajudar você também na terapia e na psiquiatria. Que é o quê? Uma boa alimentação, né? Então, comer bem, não ficar comendo muita besteira, mas comer bem, comer regular. Né? A parte da comer bem eu ainda tenho dificuldade. Eu ainda como muita porcaria. Né? Mas comer bem, comer coisas saudáveis, comer muita coisa com vitamina, com coisas assim que ajudem você, né? Ajuda bastante. Fazer exercícios físicos, né? Que é uma coisa que eu estou fazendo agora também. Então, fazer exercícios físicos te ajuda porque vai liberando serotonina e outras proteínas no cérebro que ajudam também o funcionamento do cérebro, né? E o sono, né? O sono, um bom sono, te ajuda a regular essa química do cérebro, tá bom? Minha gente, era isso que eu queria falar com vocês, né, sobre o transtorno de personalidade. Primeiro, eu queria falar porque eu não vejo muita gente falando sobre esses transtornos, né? No sentido de falar de experiência própria. Eu vejo muita gente falando o que é, tal, mas não fala como afeta a vida, sabe? Não vejo alguém que tenha esse transtorno falar sobre a sua experiência com esse transtorno. E esse é o primeiro ponto. O segundo é para que a gente possa divulgar, né, esse tipo de transtorno, para que a gente possa criar políticas públicas para esse transtorno aqui no Brasil. Porque a gente não tem. Né? A gente não tem tanta coisa que poderia ser melhor para as pessoas que têm um transtorno como eu tenho e não tem, né? Eu vejo que, por exemplo, quem tem TDAH, quem tem
transtorno de bipolaridade, transtornos de personalidade esquizotípica e outros transtornos que não sejam o TEA, que é o autismo, quase ninguém se importa, sabe? Quase ninguém vai atrás. Gente, tem tanta coisa que a gente poderia mudar para as pessoas que têm autismo, déficit de atenção, TDAH, transtorno de personalidade esquizotípica, mas ninguém faz nada. Ninguém faz nada, né? O pessoal do autismo foi atrás, né? O pessoal do autismo foi atrás, não surgiu do nada, né? Por isso que eles têm aí os reconhecimentos, foram muito estudados, entende? Então, tipo, tem ali o seu grau de estudo, o seu grau de luta também. Então, eu estou aqui também para fazer isso, para colocar ali a cara a tapa e mostrar para o pessoal, gente, tem esse transtorno, ele faz esse tipo de pontos na nossa vida, e ele pode ser melhorado a vida das pessoas que têm esses transtornos, tá bom? Então eu quero agradecer você por ter assistido até aqui. Fiquem todos com Deus, um grande beijo e tchau, tchau. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para nos ajudar a divulgar essa causa. Que Deus abençoe vocês.